Começa agora o Ponto e Vírgula na Rádio Web Unifra, o programa que traz toda semana um assunto para discutir, opinar e pensar. Ponto e Vírgula é produzido e apresentado pelos alunos de Rádio Jornalismo 2 do Centro Universitário Franciscano. O Ponto e Vírgula começa agora uma série de documentários produzidos nas disciplinas de jornalismo científico e radiojornalismo. O tema de hoje é a nanociência. Vamos esclarecer os ouvintes sobre o que é nanociência, os avanços que o seu uso pode representar na vida cotidiana, as pesquisas desenvolvidas na Unifra, as questões legais que envolvem o assunto. Já sabemos que a matéria é feita de átomos que se ligam formando moléculas. Muito já se conhece sobre a forma como átomos e moléculas se agregam, na linguagem técnica, se condensam para formar sólidos ou líquidos. Com base nesse conhecimento, foram obtidos importantes avanços na ciência e tecnologia dos materiais. Mas será que este assunto está realmente claro para as pessoas? Conversamos com alguns alunos da Unifra para saber quais suas dúvidas sobre nanociência. Quem responde às questões é a pró-reitora de pós-graduação em pesquisa da Unifra, doutora Solange Binotto Fagan. Eu queria saber se a nanociência vai chegar ao ponto de dar vida aos nanopontos, né? Se eles vão ter condições mesmo de destruir a Terra e destruir qualquer forma sólida que não tenha vida, como pedra, esse tipo de coisa. Essa é a minha dúvida, se os caras vão chegar nesse ponto mesmo, ou se vão transformar o ser humano através da nanociência num ciborgue. São algumas dúvidas que eu tenho sobre isso. Meu nome é Andrés Granês, tenho 26 anos e sou estudante de jornalismo. O que é um nanorobô? Um nanorobô é um determinado produto nano, é uma nanopartícula que tem uma função específica. Por exemplo, pode ser uma nanopartícula que tem um fármaco que vai chegar a um determinado órgão. Isso pode ser pensado como um nanorobô. Então existe muita especulação em termos de ficção científica. As pessoas acham que o nanorobô é um robozinho que tem vida e que vai se autorreplicar, que vai destruir a Terra. Isso é muita ficção científica. O que a nanotecnologia faz é modificar algum produto ou material em escala nanométrica e tornar ele aplicável. Mas não vai dar vida a ele por si só, pela nanotecnologia. A vida ela é diferenciada através de outras propriedades biológicas. E é outra escala. Na área de nano, a gente está trabalhando com átomos e moléculas. É 1 bilionésimo do metro. A escala da vida ela está numa escala de células, que é 1 milionésimo do metro. Então tem uma diferença de 1000 nessa escala que eu estou trabalhando. Então a gente tem que tomar muito cuidado, não envolver ficção científica com o que realmente a área de nano possibilita. Gostaria de saber qual é a finalidade do curso de nanociência, quais são os temas que ele abrange. Meu nome é Amanda Mello, do curso de enfermagem. O curso de mestrado em nanociências, na verdade, ele trabalha com o estudo de materiais ou de processos que envolvam nanociências e nanotecnologia. Então, por exemplo, a Amanda da enfermagem. O que ela pode, por exemplo, estudar no curso? Ela pode estudar um determinado produto nano, uma pomada, ela pode desenvolver um novo material, um adesivo, algo que ajude no tratamento de uma doença e aplicar isso para a área da enfermagem. Eu posso também, por exemplo, se eu sou da área de engenharia, produzir um material nano, por exemplo, para aplicar num dispositivo eletrônico nanotecnológico. Posso desenvolver um novo material para filtrar água. Posso também pensar num fármaco encapsulado numa nanopartícula. Posso avaliar as propriedades desses materiais. Então, são várias as aplicações. Como a nanociência é uma área multidisciplinar, a gente pode varrer todas as áreas do conhecimento quando se fala em nanociência. Desde a legislação, dos impactos ambientais, dos impactos na saúde, o impacto econômico. Então eu posso estudar o impacto da nanociência e da nanotecnologia em todas as áreas. O curso de mestrado em nanociências da Unifra foi o primeiro no Brasil aprovado pela CAPES. Desde 2007, o curso trabalha 2 linhas de pesquisa.
desenvolvimento e caracterização de sistemas bioativos e nanoestruturados e a linha de modelagem e simulação de biosistemas e nanomateriais. A professora doutora Solange Cristina Martins falou sobre algumas pesquisas realizadas no Centro Universitário Franciscano. Aqui nós pesquisamos medicamentos, né, ou fármacos, e esses fármacos atuam no organismo, né, para que possam tratar algumas patologias. As principais patologias aqui que são pesquisadas: o câncer, né? O professor Luísa trabalha com moléculas mais a parte do sistema imune. Também são pesquisados são antioxidantes dos medicamentos, todos eles quando são administrados em escala nano, né? Então, os medicamentos são reduzidos, né, formam partículas em tamanho nano e são testados em animais de laboratório, camundongos, ratos, né? E testa-se as atividades biológicas. Sim. Né? Professora, faz também esses medicamentos, faz a caracterização também através dos equipamentos, no tamanho das partículas, potencial zeta, determina-se a quantidade através da cromatografia em alta resolução. Todas essas análises são feitas aqui no laboratório. Também fizemos um tour e conversamos com a responsável pelo Laboratório de Nanotecnologia, Biologia Molecular e Cultura de Células, Gabriela Moraes. Por exemplo, ela trabalha na parte de bioquímica, trabalha com meloxicam e composto de enxofre. Isso. Fala um pouquinho. Então, por exemplo, no nano eu faço aplicação biológica do nanomeloxicam, que são nanocápsulas contendo meloxicam nos animais. Aí eu testo algumas coisas nele, principalmente testes de memória, para ver se o meloxicam protege da memória, e também nós fizemos testes de dor, para ver o quanto ele tem ação analgésica em comparação sempre com o fármaco livre, que é o fármaco vendido normalmente. Basicamente isso. Legal. E você podia dizer assim, que dessas todas as pesquisas que já foram feitas aqui, alguma já resultou em um resultado prático, assim, que chegou à indústria, que já está... Não, gurias, isso não. Isso é coisa que não... Existem muitos testes até chegar na indústria, sabe? Existe os testes com os animais, existe teste com pessoas, existe muita etapa ainda para acontecer daqui até chegar na indústria, muita coisa ainda. Não, isso demora muito tempo. A gente recém aqui que está começando a pesquisa. Agora deixa eu ver, as gurias lá que trabalham mais com a parte de cosmeto, a Ana trabalha com a parte de vitamina C, que a vitamina C é um problema por se oxidar muito fácil. Daí as gurias tentam nanoencapsular essa vitamina C. Ana, tu pode mais ou menos explicar assim o teu projeto? Eu estou trabalhando com o derivado da vitamina C, né? Porque a vitamina C mesmo ela é bem instável, tanto a luz, temperatura. E em artigos a gente achava que esse derivado era bem mais estável. Só que agora com os testes a gente está vendo que não é bem assim. Então eu estou desenvolvendo nanocápsulas para ver se eu consigo estabilizar esse derivado e depois eu vou testar em vivo nos aparelhos de biometria cutânea, que são esses 3 ali que a gente testa direto na pele da pessoa. Aí é direto teste com pessoa, né? Isso, para isso sim. Daí isso depende do teste, a gente faz com os animais, dependendo do teste, a gente faz com voluntários. No caso das gurias, sim. Agora nada que tipo as gurias perguntaram para chegar na indústria, isso demora muito tempo. Demora bastante tempo. Existem várias etapas. Aqui seria o primeiro nível de pesquisa. O primeiro nível de pesquisa. Por mais que tu tenha voluntários aqui, depois é muito mais burocrático, precisa de um número de pessoas muito maior, é bem mais... Aqui é o básico do básico. Você começou a fazer uma pesquisa, começa por aqui, entende? Daí elas fazem esses testes, no caso com voluntários, mas é uma quantidade de pessoas muito menor. Tá, e as pesquisas, assim, pelos teus conhecimentos, as pesquisas que estão acontecendo a nível de Brasil,
Tu acha que tá havendo mais investimento agora nessa área de nanociências? Como é que tu vê essa questão? Na área de nanociências, eu acho que tem bastante investimento na área de nano, até tu ver por aqui. Aqui agora vai ser até... vai começar a rede de nanocosméticos, vai vir para a Unifra, né? Que antes era na URGS, né? Agora vai vir para cá. Existe muito dinheiro para ser investido nessa área. Na área que eu fiz pesquisa no início do meu mestrado não tinha praticamente artigo que é com a parte desse sistema imunológico. Só que agora eu vejo que tem bem mais artigos, as pessoas estão... Só que daí no meu, as gurias trabalham com nanocápsulas. Eu, na verdade, trabalhei com nanotubos de carbono, que é o que a professora Solange trabalha. Nós trabalhamos in vitro e in vivo para ver se tinha algum efeito sobre células do sistema imunológico. E agora eu vejo que tem bem mais estudos, tu vê até pela quantidade de artigos que tem, né, pra te acessar a internet, né? Mas eu acho que sim, eu acho que tem bastante dinheiro envolvido nisso, porque é uma coisa nova, né? É uma tecnologia, digamos, de ponta. Em linhas gerais, assim, o que tu pesquisa? Então, tô trabalhando com a desonida, que é um anti-inflamatório. A princípio, eu estava trabalhando, encapsulando para trabalhar com psoríase. Só que não existe modelo animal, então a gente teria que pegar um rato geneticamente modificado, e isso é muito caro. A gente está fazendo testes, então, de liberação com polímeros diferentes e vai fazer uma modelagem matemática para ver a diferença entre uma liberação com um polímero e outro. Eu trabalhei agora, a gente acabou de publicar um artigo com nanolipídica, que a gente desenvolveu um método aqui com um lipídio natural e acabou de ser feito. Parabéns! Mas não, em linhas gerais, assim, eu encapsulei, já consegui encapsular com eficiência de 98% da desonida, que é um anti-inflamatório que ele tem os efeitos colaterais. Então, ou seja, ele vai ir para o local de ação, vai diminuir os efeitos colaterais. É o objetivo, né? Só que a gente não vai ter estudos em vivo, até porque pra mim não vai dar tempo, né? Eu defendo fim do ano, então... Toda essa parte que as gurias fazem do medicamento, de encapsular tudo, na verdade é para diminuir os efeitos colaterais nos medicamentos, para que alguns sejam liberados aos poucos, que tem uma liberação prolongada. Uma liberação sustentada, né? Na realidade, tu está encapsulando, está envolvendo o teu fármaco com um polímero. No caso de nanopartículas poliméricas, tem esse teu fármaco, ele pode estar no polímero ou no núcleo oleoso, ou seja, ele vai estar protegendo o teu fármaco para essa liberação ser sustentada e prolongada e não cair na faixa tóxica. Tem menos efeitos colaterais. Basicamente é isso. Digamos, para falar de uma maneira mais simples aqui, as gurias trabalham mais com cosmético e mais medicamento, que é mais indústria, sabe? A pró-reitora de pós-graduação e pesquisa, doutora Solange Fagan, foi a idealizadora do mestrado em nanociências na Unifra. O Ponto e Vírgula conversou com ela sobre sua carreira e sua pesquisa. A minha formação é bacharelado em física e eu fiz mestrado e doutorado na área de nanomateriais de carbono. E essa tem sido a minha área de pesquisa básica ainda hoje. Então eu trabalho com modelo e simulação de nanomateriais de carbono. E dentro desses modelos a gente pode estudar a aplicação biológica, por exemplo, de um nanotubo de carbono, posso interagir eles com uma molécula de interesse químico, como um filtro, posso interagir essa molécula com interesse de eletrônica, por exemplo, tentar fazer uma simulação de um chip ou de um transistor. Então, essa é a ideia bastante simplificada do meu trabalho, modelagem e simulação de nanomateriais de carbono. A pró-reitora também falou sobre outras atividades que realiza na área de nanociências. Mas desde 2010, no início do ano passado, eu tenho também trabalhado numa outra linha que é a interação universidade-empresa. Então, é buscar fazer com que a área de nano também seja vista do ponto de vista empresarial como portadora de futuro, ou seja, que eu possa inserir novas perspectivas, principalmente também para os nossos alunos que se formam aqui na Unifra. Solange Fagan explicou como funciona a rede de centros de inovação em nanocosméticos, onde atua como coordenadora. Eu fui chamada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia para criar uma rede de nanocosméticos. Então, o que é essa rede? É uma rede onde as empresas da área de cosméticos
apresentam um problema, uma demanda, né? Eu quero, por exemplo, desenvolver um novo filtro solar com nanotecnologia. Eles procuram a rede e a rede distribui esse projeto entre as universidades participantes. Então eu coordeno essa rede e são 7 instituições que participam: a Unifra, a Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, a Federal de Goiás, Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal de Pernambuco, o IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, e o Laboratório Luz Síncroton, que fica em Campinas. Então, essa é uma área bastante interessante que a gente está fazendo essa conexão entre universidades e empresas, que é um dos projetos que eu tenho trabalhado nesse momento. Com a visibilidade alcançada pelo tema em termos nacionais e mundiais, os incentivos na área também aumentaram. Solange Fagan esclarece sobre a questão. Nós passamos, assim, nos últimos anos, certamente a nanotecnologia foi bastante beneficiada no Brasil com editais, com propostas, com recursos. Só que sempre muito pouco perto do que no exterior tem se feito, né? Enquanto no Brasil, por exemplo, se dá uma fração, no exterior as pessoas estão trabalhando com algo 100 vezes maior ou 1000 vezes maior. Então esse é um problema, porque o nosso recurso sempre é bastante limitado. Mas tem várias frentes assim de pesquisa, porque no Brasil as pessoas se organizam. Então eu participei, por exemplo, de 2 redes de nanotecnologia, e isso eram várias universidades agrupadas trabalhando em torno desse tema. Agora, por exemplo, eu participo do Instituto Nacional de Nanomateriais de Carbono. São 14 instituições, mais de 50 pesquisadores que só trabalham com isso. Então a gente tem recurso para equipamento, para viagem, para alunos transitarem entre as universidades dentro desse grupo de instituições. Então, assim, no Brasil, esse continua sendo um dos grandes temas. Quando está escrito lá no teu currículo, no teu projeto, que é nano, as pessoas se interessam bem mais, muitas vezes, que as outras áreas. Mas ainda o recurso é muito pouco perto da competição internacional. É uma área consolidada em termos de que tem várias pessoas trabalhando e fazendo pesquisa de ponta. O que se produz aqui é no mesmo nível que se produz em qualquer outro lugar do mundo. Mas poderia ser muito mais se nós tivéssemos ainda mais apoio, né? E como ficam as questões legais de se trabalhar com nanociência e nanotecnologia? A pró-reitora de pós-graduação e pesquisa também falou sobre esse assunto. Na verdade, a questão da legislação, ela é muito discutível ainda. Já teve um projeto de lei que foi engavetado, e eu acho que foi muito bom ter sido engavetado, porque era um projeto de lei não tinha acontecido nenhuma discussão do ponto de vista da sociedade, e era algo muito cru ainda. Então, o que se tem hoje? O que é melhor agora? A gente ter uma regulamentação ou não? No momento que a gente regulamenta algo, a gente tem que conhecer muito bem os benefícios e os riscos, e a gente não conhece ainda hoje. Então, a Comissão Europeia, que reúne todos os países da Europa, ela está bem à frente nessa discussão. Só que ela está tão à frente que teve uma época que falaram, inclusive, em moratória na nanotecnologia. Não queriam mais nanotecnologia na Europa. Só que não tem como fazer isso, sabe? Não se para mais tecnologia. Com um mundo globalizado, em qualquer lugar do mundo você compra um produto ou vende. Não existe mais essa questão do mercado, é muito ampla. Então, o que tem se conversado no Brasil em nível de pesquisas, em nível de discussão não estamos ainda preparados para ter uma legislação. A gente precisa ter muito mais pesquisas sobre isso. E o que a gente tem que trabalhar é com precaução. Conhecer quais são os riscos, quais são os benefícios desses nanomateriais e explorar um pouco isso. Porque, senão, o que nós podemos ter? Uma lei que vai ser muito rígida e ninguém mais vai poder fazer nada, ou uma lei muito aberta que vale tudo. Por quê? Porque a gente não sabe exatamente hoje ainda o que é realmente risco e o que não é. Cada vez mais presente na vida cotidiana, a nanociência e a nanotecnologia já fazem parte do nosso dia a dia. Para encerrar este documentário, ficamos com a projeção da professora Solange Fagan. Na verdade, assim, a gente tem grandes ciclos do ponto de vista, quando a gente pensa em inovação ou
toda a nossa história, né? Então a gente tem a grande era lá das máquinas, né? Desde a máquina a vapor, que mudou completamente a nossa vida. Depois nós temos a era, por exemplo, da informação, que é o que a gente ainda está vivendo, que também mudou drasticamente até a forma da gente ir para uma sala de aula, conversar, se relacionar com as pessoas. E a gente fala que a nanotecnologia é essa outra grande era, é esse outro grande paradigma ainda que precisa ser quebrado. E que nós nem estamos ainda, nós estamos recém começando nele. Por quê? Porque a nanotecnologia, ela permite que você altere, além de toda a forma de viver, de materiais, de produtos, ela permite também que você altere a forma de como viver. Então você pode pensar em medicamentos, em produtos, você pode pensar, por exemplo, você está chegando muito próximo de uma célula, da estrutura dela, do DNA, e você também está chegando muito próximo, por exemplo, do processamento do ponto de vista computacional igual ao cérebro. Então você começa a ter vários fatores aí que podem aumentar muito a nossa performance, inclusive como ser humano. Então certamente é uma área que vai mudar muito, a gente não tem muita noção para que lado a gente vai, mas que vai mudar muita coisa, ela permite uma mudança bastante drástica. O documentário de hoje destacou o que é nanotecnologia, os avanços que seu uso pode representar na vida cotidiana, as pesquisas desenvolvidas na Unifra, as questões legais que envolvem o assunto. Este documentário teve a produção de Carolina Baraúna, Letícia de Almeida e Natália Kretzi. Na técnica, Clenilson Oliveira. Supervisão e edição das professoras de jornalismo Áurea Velise Fonseca e Rosana Zúculo. Locução de Carolina Baraúna e Natália Kretzi. O programa fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Ficamos por aqui. Ponto e vírgula vai ao ar pela Rádio Web Unifra. O Ponto e Vírgula é produzido e apresentado pelos alunos de Rádio Jornalismo 2 do Centro Universitário Franciscano.